Estamos de volta para continuarmos aí a análise e aprofundamento do tema improbidade administrativa, é a Lei 8429/92, com base nas questões do CESP. Nós estamos aqui na questão 18. Só queria esclarecer o seguinte, às vezes eu trago aí umas questões que a própria banca anulou, mas como são as questões aí que são pertinentes ao tema, a gente não se pega muito ao gabarito, e sim estamos analisando aí o assunto, a frequência com que o tema específico lá da 8429 aparece. E aí eu vou corrigindo aqui o que seria certo e o que seria errado. Então, sem se preocupar muito com isso aí, vem aqui comigo. Jordana, inconformada com o fim de seu namoro, denunciou o ex-namorado, fiscal do trabalho, pela prática de ato de improbidade, embora soubesse ser ele inocente. Denunciou o ex-namorado por ter praticado improbidade, mas sabia que esse namorado era inocente. Nessa situação, inobstante ser moralmente reprovável sua conduta, Jordana não cometeu o crime. Olha só, aqui está errado. Isso aí está errado. Por quê? Porque ele cometeu o crime do artigo 19 da Lei 8429/92, ao fazer a representação. E aí continua, mas poderá responder por uma ação por danos morais. Ele responde por danos morais. Então o artigo 19 diz que quem faz a representação falsa por improbidade, ou seja, você acusar alguém de ter cometido improbidade, sabendo que esse alguém não cometeu o ato de improbidade, que ele é inocente, você que fez essa representação falsa por improbidade, responde pelo crime do artigo 19 aí da lei. Esse crime dá uma detenção de 6 a 10 meses de detenção aí. E além do crime, responde por danos morais. Danos morais. A questão foi anulada porque o tema da improbidade estava fora lá da disciplina do edital. Mas o conteúdo aqui, olha, é perfeito para a gente analisar. Está errado. Então cuidado com esse crime aqui, olha. Toma cuidado na prova, porque quem faz uma representação falsa por improbidade, acusa alguém de ter cometido improbidade, sendo que sabe que ele não cometeu, isso não é calúnia. Calúnia é quando você acusa alguém de ter cometido um crime, sabendo que ele não cometeu esse crime. Crime. Quando você acusa alguém de ter cometido improbidade, sabendo que ele não cometeu improbidade, não é a calúnia. É esse crime aqui do artigo 19. Então a 18 aí fica errada. Questão 19 agora. Com base na Lei 8429 de improbidade, julgue os itens seguintes. O Ministério Público, se não estiver no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei. E aí ele acrescenta um detalhe, sob pena de nulidade. Isso está correto. Se o Ministério Público não intervier no processo como parte ou como fiscal da lei, se ele não é parte, se ele não entrar como fiscal da lei, isso gera nulidade do processo. O processo vai ser invalidado, anulado. Cuidado com isso aí. Questão número 20 agora. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Perfeito. Isso aí, artigo 20 da Lei 8429/92. E isso de somente se efetivar com a sentença condenatória, com o trânsito em julgado, isso só vale para duas penalidades, para essa aqui e para a suspensão de direitos políticos. Só vale para essas duas punições. A exigência de trânsito em julgado da sentença condenatória. Questão 21. O Ministério Público propôs diversas ações de ressarcimento ao patrimônio público, pela prática de ato de improbidade administrativa praticado por prefeito municipal, durante a realização de uma licitação pública. Tendo por base a situação hipotética acima, julgue os itens a seguir. O ajuizamento da ação de improbidade, por si só, constitui causa para o ajuizamento de ação de reparação de danos morais, tendo por autor o prefeito. Está errado.
olha o que ele está dizendo. O simples fato do Ministério Público ajuizar a ação de improbidade, então o Ministério Público, com base em algumas improbidades supostamente cometidas pelo prefeito, ele ajuiza uma ação de improbidade. Ele está dizendo, isso por si só já confere ao prefeito entrar com uma ação de danos morais. Como é que é isso? Claro que está errado. Quer dizer que o Ministério Público detecta que o prefeito supostamente cometeu, há indícios de que ele tenha cometido atos de improbidade. Aí o Ministério Público vai, ajuiza a ação de improbidade cabível, para que o juiz aí permita o julgamento e a condenação por isso. O simples fato de ajuizar a ação de improbidade já dá ao prefeito o direito de entrar com uma ação de indenização por danos morais? Claro que não, claro que não. Por quê? Porque é um exercício legítimo, regular aí do direito, da prerrogativa do Ministério Público. Então, não há que se falar em dano só por conta do ajuizamento dessa ação. 21 está errado. 22. A ação ajuizada não deve ter curso perante o juiz de primeira instância nos atos de improbidade praticados por prefeito. A ação deve ter curso perante o Tribunal de Justiça do Estado, em respeito ao foro por prerrogativa de função. Está errado. 22 está errado. E aí você vai anotar uma óbvia aí. Não há foro por prerrogativa de função, não há foro por prerrogativa de função no tocante à ação de improbidade. Cuidado com isso. O atual entendimento da jurisprudência do STJ e do STF é de que o foro por prerrogativa de função só se aplica em relação a ações criminais. Nas ações de improbidade, que são ações não criminais, as ações de improbidade elas são não criminais, não têm natureza criminal. Portanto, e justamente por isso, não haverá o foro por prerrogativa de função, também conhecido vulgarmente como foro privilegiado. Não haverá. Então a questão 22 está o quê? Errada. Questão 22 está errada. Questão 23. É permitida a transação, acordo ou conciliação nas ações de improbidade administrativa quando o dano causado ao erário for necessário. For ressarcido. 23. Está errado. Gente, grava isso em letras garrafais. Não há a possibilidade de quê? De transação, de acordo ou qualquer tipo de ajuste, conciliação no âmbito da ação de improbidade. Isso não é cabível. 24. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Até aqui, está perfeito. Até aqui é o que você acha no artigo 7º. Então, a apuração, a investigação da improbidade se dá no âmbito administrativo. Essa autoridade administrativa que está apurando a improbidade, se ela detectar que há uma improbidade que supostamente causou dano ao erário ou enriquecimento ilícito, ela vai representar o Ministério Público para que o Ministério Público requeira ao juiz a decretação cautelar da indisponibilidade dos bens do acusado. Muito bem. Continuando. Ademais, a rejeição da representação realizada por particular à administração pública, por não se cumprir as formalidades legais, não impede a representação ao Ministério Público. 24 está correto. O
que está dizendo essa segunda parte? Se um particular faz uma representação à autoridade administrativa, uma espécie de denúncia, em razão de uma improbidade, mas suponhamos que essa representação não preencheu os requisitos. Isso não impede de essa autoridade representar o Ministério Público para que ele tome as providências no sentido de apurar essa improbidade. Então, uma coisa não impede a outra aí, olha. Não há impedimento. E aí vale sempre a pena você dar uma lida nos artigos aí 15 a 17 da lei. 15 a 17 da lei. 25. 25 diz o seguinte: a interrupção da prescrição da ação de improbidade administrativa retroage à data do recebimento da ação. Retroage à data do recebimento da ação aí. Olha, esse item aí, esse item 25, ele está correto. Então, o que acontece? Não, está errado, aliás. Corrigir, está errado. Está errado. Vamos ver por que está errado. É assim, ó. Nesta data aqui, houve a petição inicial. Bom, aqui vai acontecer uma notificação do acusado. Esse acusado, ele vai ter 15 dias para apresentar uma manifestação preliminar. E aí depois a autoridade competente vai dar um despacho. Despacho. Esse despacho é recebendo ou não a ação. É quando o juiz aqui, olha, decide se recebe ou não a ação. Beleza. E aí ele ordena a citação válida. O entendimento qual é? Aplica-se o artigo 219 do CPC para entender que a citação válida faz retroagir a data da petição, do protocolo aqui, ó. A interrupção da prescrição. Então aqui, ó, interrompe a prescrição. Vai retroagir para considerar que desde a data do protocolo da petição inicial é que se interrompeu a prescrição da pretensão de improbidade. Mas a questão está dizendo que retroage só até aqui, ó, ao despacho que recebe. Por isso que está errado, olha lá, ó. A interrupção da prescrição da ação de improbidade administrativa retroage à data do recebimento da ação? Não, é a data da petição inicial aí da ação de improbidade. Por isso que o 25 aí está errado. 25 ficou errado por essa razão. Muito bem. Vamos para a questão 26. A notificação do agente público que responde à ação de improbidade administrativa compete ao autor da ação e não ao magistrado. Errado. A notificação, gente, é competência de quem? Do magistrado. Isso aí você vai, artigo 16 e 17 de quem? Da lei 8429/92. Então 26 fica o quê? Errado. 26 está errado. Tudo bem? Então, a competência para determinar a notificação é do próprio magistrado. 27. Julgue os próximos itens, considerando a legislação e a... Seguinte. O juiz responsável pela tramitação de ação de improbidade administrativa deve expressamente decidir se recebe ou não a inicial apresentada. Perfeito. Sendo esse ato imprescindível para a regularização da marcha, do andamento
processual nas ações de improbidade administrativa. 27 está correto. Perfeito aí. É preciso ter essa decisão de recebimento ou não da petição inicial apresentada. Lembrando que essa decisão é após a notificação do acusado e após a sua manifestação preliminar. Questão 28. Considerando que um prefeito municipal pratique ato de improbidade administrativa durante o exercício de seu mandato, é correto afirmar que o termo final para que seja ajuizada a ação de improbidade contra ele será o término do seu mandato? Não, está errado. Olha aqui comigo, olha. Já está claro para você o seguinte: para quem exerce mandato eletivo, cargo em comissão ou função comissionada de confiança, para esses três, o prazo da prescrição da pretensão punitiva por improbidade só começa a contar, só abre a contagem a partir do término do exercício do mandato, do cargo em comissão ou da função comissionada. Então aqui não seria termo final. O certo aí seria o termo inicial. O termo inicial da prescrição. E essa prescrição seria de quanto tempo? 5 anos. Onde é que você vai achar isso? Isso está no artigo 23 da Lei 8429/92. 23. Continuando. Questão 29. Acerca do direito administrativo, julga os itens a seguir. Qualquer cidadão brasileiro é parte legítima para ingressar com a ação judicial voltada à condenação de autoridade pública pela prática de ato de improbidade. Está errado. Está errado, olha lá. Ó. Legitimados para propor ação de improbidade. O Ministério Público sempre e a pessoa jurídica estatal integrante do Estado que sofreu o ato de improbidade. Tá aí. Então esses são aí os legitimados para ajuizar a ação de improbidade. São esses. Portanto, a questão 29 diz que era qualquer cidadão brasileiro, fica errado. Qualquer cidadão pode ajuizar outra ação, a ação popular. Mas aí não é para condenar por improbidade. Onde é que você vai achar isso? Artigo 5º, inciso 73 da CF. Artigo 5º, inciso 73 da CF. Questão número 30. É atribuição exclusiva do promotor público a representação perante a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Não, não é exclusivo do promotor. Quem pode fazer? Particulares, o próprio Ministério Público e o promotor e outros entes públicos podem fazer aí essa denúncia, essa representação no sentido de apurar o ato de improbidade. Por isso que a questão número 30 fica errado. Bom, para finalizar a nossa análise aí da improbidade, eu gostaria de deixar para você aí a dica do seguinte, fazer um esquema aqui para você, que é o seguinte. Olha aí.
A improbidade pode ser improbidade por enriquecimento, ilícito. É o primeiro tipo de ato de improbidade aí. Está no artigo 9º. Pode ser também lesão ao erário, ao patrimônio público. Está no artigo 10. E pode simplesmente ser um atentado contra princípios. Isso está no artigo 11. Beleza. Feito isso, o que a gente pode perceber aqui, olha? O que a gente pode perceber? Quais são as penalidades cabíveis em razão de condenação por improbidade. Quais são as penalidades cabíveis? Muito bem. As penalidades são, primeira delas, primeira penalidade aí, perda da função pública. Além disso, ressarcimento. Ressarcimento ao erário, aos cofres públicos. Além disso, perda dos bens e valores acrescidos indevidamente. Nós temos suspensão dos direitos políticos. Nós temos multa civil e nós temos proibição de licitar e contratar ou receber subvenções e subsídios fiscais ou creditícios. Muito bem. No tocante à perda da função pública, aqui sim, sim, sim. Nos três tipos de ato de improbidade, poderá haver a condenação à perda da função pública. No tocante ao ressarcimento, sim, sim e sim. No tocante à perda dos bens e valores acrescidos devidamente, sim e sim. Aqui não. No atentado contra princípios não é possível. Suspensão dos direitos políticos, de 8 a 10 anos. De 5 a 8 anos. E aqui de 3 a 5 anos. A multa civil vai ser até 10 até 2 vezes o valor do acréscimo indevido. Aqui vai ser até 2 vezes, não, 3 vezes aqui, olha. Aqui é 3 vezes. Aqui que é até 2 vezes o valor do dano. E aqui vai ser até 100, é 100 mesmo, 100 vezes
o valor da remuneração. E aqui vai ser por 10 anos. Aqui vai ser por 5 anos. E aqui vai ser por 3 anos. Isso você encontra onde? É um resumo do artigo 12 da Lei 8429/92. Tá aí o resumo para você. Comigo aqui então, finalizamos aí essa revisão e aprofundamento do tema da improbidade administrativa com base nas questões do CESP.